Então, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes, aqueles que vão estar recebendo de forma virtual essa mensagem, essa aula, que não é simplesmente uma aula. O conhecimento da Cabala traz para nós a possibilidade de fazer a conexão com uma energia que se apresenta no universo a cada semana, lembrando que depois de um ciclo completo de 12 meses, como a cada mês temos uma influência diferente de uma energia, depois de 12 meses, todas as pessoas teriam condição de fazer a sua elevação. Por quê? Nós vamos estar enfrentando dentro desse leque tudo que é possível ser enfrentado. Mas como nós trazemos uma bagagem bem pesada, mas uma bagagem de pedras e de rochas que não foram jogadas dentro dessa nossa mochila de forma aleatória. Quem colocou essas rochas e essas pedras, esse peso nas nossas costas, foi cada um de nós. Cada um de nós contribui com essa bagagem e é responsável por ter adquirido esse peso. E cada um de nós, então, é aquele que pode abrir mão desse peso que foi criado dia a dia dentro de cada uma das ações que fazemos, dentro de cada momento de negatividade que assumimos através do nosso querer receber para si próprio, ao invés de, em alguns momentos, ser proativos, se movimentar e ir atrás de um propósito, que é o verdadeiro propósito, o único propósito de estar aqui, que é servir a nossa alma e servir o nosso Criador. Todo o resto é maquiagem. Todo o resto é algo que foi criado e feito para tirar o nosso foco. Agora, quanto de fortaleza, determinação cada um de nós tem para conseguir colocar o seu objetivo, esse foco, porque a gente esquece. Nós estamos tão misturados que a gente esquece. Vamos voltar à grande importância dessa semana. Então, no início eu acendi essa vela, a vela azul, pedindo a presença do Arcanjo Miguel dentro desse nosso mês, a sua proteção tão importante. Já sabemos pela Torá que no mês de Tevet, a Shekhinah, que é essa presença divina e proteção da mãe, ela se ausenta justamente para deixar para nós uma possibilidade de conseguir alcançar ainda mais luz. Enquanto em outros meses nós temos esse filtro que barra muitas coisas, um filtro que é como se fosse um filtro solar, que segura aquela luz intensa. Se a gente sabe que a luz está de forma plena, sempre emanando e fazendo uma pressão dentro do nosso recipiente, quando nós não estamos preparados, aquela luz pode nos queimar, porque a gente não está com o nosso recipiente preparado, ele recebe uma luz muito intensa e ele se quebra, ele estoura. Mas o que nós podemos, então, pensar nesse mês, a Shekhinah se ausenta, então nós temos que ficar mais alertas. E é necessário que isso aconteça. Por quê? Onde tem mais escuridão, mesmo que eu acenda uma pequena faísca, eu consigo um grande resultado. Então, eu preciso fazer um trabalho muito intenso neste mês. Sabendo que nós estamos entrando na energia de Capricórnio, que já teve essa apresentação,
Então, a gente já sabe que eu já vou enfrentar algo que... Por que é que eu tenho que passar por isso? Porque é igual um carro. O carro, a gente manda o carro para revisão, mas por quê? O carro está funcionando, mas por que que ele vai para revisão? Para eu ver se aquilo que foi feito de ajustes, aquilo que está acontecendo dentro dele, se está funcionando. Então, de tempos em tempos, ela tem que sair para ver como nós, livres, sozinhos, estamos funcionando sem esse filtro. Por quê? Tanto nós podemos ter muito sucesso, como de repente nós vamos cair, isso vai me mostrar o quê? Vai me mostrar que eu ainda tenho um trabalho a executar. Essa semana, por que que ela é tão importante? São tantas coincidências que não são coincidências. Estamos entrando no mês de Tevet, exatamente no meio da festa de Hanukkah, que é essa festa que sabemos que não é um item, uma situação histórica, mas é uma situação em que eu estou trazendo a luz dos milagres. Aconteceu um evento há 3.300 anos atrás que marcou para um povo, para parte do povo hebreu, os macabeus, que estavam sendo dominados pelos gregos, os gregos querendo valorizar o físico, o eu, o homem, uma hierarquia em que cada um tinha que conhecer o seu lugar. Eu tenho ali um rei, um mestre e todos os outros servos, não existe mobilidade. E, de repente, eu tenho um povo lá na Terra Santa que pratica espiritualidade, que só segue um chefe, um líder, que é único, que é essa consciência de um Deus, de um Criador. Então, todo o respeito dele está direcionado a esse Criador. E, ao invés de fazer a valorização de toda essa materialidade, o povo hebreu considera a materialidade como algo que escraviza. Então, se a gente se colocasse dentro daquela época, nós poderíamos até pensar que se a gente fosse gregos, se nós fôssemos representantes do povo grego, que o hebreu é um povo absolutamente anárquico, porque ele está indo fora todos os padrões. Ele prega a liberdade. Ele fala de um livre-arbítrio que podemos levar num nível bem simples, que seria a escolha de ideias, o debate de ideias, o povo do livro, porque os assuntos passam todos por um brainstorm, e mesmo que as discussões sejam discussões em que se tem conclusões diferentes, existe um respeito, certo? Eu estou falando de forma generalizada e talvez simplista, mas eu só quero que fique aqui pontuado a diferença entre uma consciência e a outra consciência. Existiu, então, esse conflito entre esses dois, entre os dois, essas duas consciências, ou entre esses dois povos. E o povo hebreu, o macabeu, ele foi vitorioso, mesmo em menor quantidade. O primeiro milagre, o óleo da menorá, depois que o templo foi recuperado, também ficou 8 dias. Então, isso quer dizer o quê? O que essa festa traduz para nós? Que existe no tempo uma abertura cósmica que me conecta com uma energia que faz eu ir além do limite, além da matéria, aquilo que a gente fala tanto na Cabala, mente sobre matéria. Eu tenho aqui a materialização da mente sobre matéria. Mesmo que eu quisesse pensar exatamente igual aos gregos, eu estou tendo aqui a materialização de algo que parecia impossível. Impossível. Mas, durante
essa festa, então eu já tenho. Nós não falamos que o mundo, quando foi criado, ele já foi criado com todas as possibilidades? Através deste evento histórico, eu consigo pontuar exatamente quando eu tenho esta fenda. E esta fenda acontece quando eu estou saindo do mês de Kislev, que é esse mês maravilhoso de Sagitário, que tem essa leveza, e eu passo o primeiro dia do mês de Tevet, que é o Rosh Chodesh, que é quando a gente planta a semente, acendendo a vela de Hanukkah, porque eu estou acendendo a semente de uma luz. Ninguém está indo lá para resolver para mim. Eu estou canalizando essa luz que eu quero que se apresente durante o próximo mês. Então, como esse calendário cósmico é perfeito, não poderia ser melhor. Então, eu não estou tendo aqui uma simples coincidência. Eu estou tendo aqui uma marcação. E o que mais? Ainda para dar mais boas notícias, porque eu falei que o mês era desafiador. Talvez a pessoa escute e fale, bom, lá vem ela já para me dar um decreto de alguma coisa negativa. Já estão todo mundo falando de eclipses e ela ainda vai falar de um mês que não tem Shekhinah. Não dá, né? Mas vamos lá. A porção dessa semana, Miketz, fala sobre um milagre vivido por Yosef, em que ele estava esquecido na prisão, na escuridão total, sem que soubessem, sem que ninguém nem lembrasse dele. Ele pediu para aquele ministro ou ajudante do faraó que lembrasse dele quando ele saísse. Mas ele estava esquecido durante 2 anos. E, de repente, talvez em 10 minutos, talvez em meia hora, a vida dele mudou do inferno para o paraíso. Então, ele que era a última criatura do planeta, porque nem existia, porque ninguém nem sabia, que nem lembrava que ele existia, de repente, ele vai se tornar o rei do Egito, no sentido de que o faraó vai ser a única pessoa que vai estar acima dele naquela época, naquele tempo, nesta semana em Miketz. Qual é a importância que eu acho de muita relevância para ser falada agora, inclusive quando estamos... eu mencionei o assunto do eclipse, e eu tenho aqui pessoas que me mandaram mensagem falando do eclipse. Aquelas pessoas que estão semanalmente trabalhando a sua consciência para agir de forma proativa, essas pessoas estão lidando com essa pressão que é exercida em cima de cada um de nós num nível um pouco mais ligado a uma frequência da vitória, no sentido de que, quando nós estamos tendo as aulas aqui, nós não estamos simplesmente aprendendo um conhecimento, uma história, eu preciso saber exatamente qual foi, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, quem foi Yosef, quem foi Potifar, quem era o faraó. Isso tudo não tem importância. O que tem importância aqui é o seguinte, que através deles eu consigo me conectar com uma frequência energética que, ao pensar, ao refazer dentro da minha cabeça o percurso que eles fizeram, eu consigo estabelecer dentro da minha cabeça uma maneira, uma forma de eu criar, de certa forma, cada uma das sefirot dentro de mim. Se eu conseguir ter, a cada período, o estabelecimento
cada vez mais profundo e mais puro de cada uma delas, mais luz eu vou incorporar. Então, o que acontece? Eu vou tentar unir o assunto do eclipse junto com o assunto do início dessa paraxá, puxando para a semana passada. Sabemos que tudo iniciou quando Yosef chegou, ele era o predileto de Yaakov, e ele chega para os irmãos e fala para eles: eu tive um sonho e vi que todos aqui nessa família se abaixavam e faziam referência para mim. E os irmãos que já morriam de ciúmes, porque Jacó automaticamente apresentava essa preferência, tanto que ele era o único que não ia trabalhar, ele ganhou a túnica de manga comprida, os outros não, então, e ainda era colorida. Então, assim, por nada, eles já odiavam ele. E ele era lindo. Ele ficava se penteando no espelho e se admirando. Não tinha como não gostar dele. Ou melhor, não tinha como ficar como irmão, como gostar dele. Porque até aquele momento, Yosef simplesmente manifestava aquilo que vinha para ele não fazia absolutamente nenhuma restrição. E a gente pode, de forma muito ingênua, pensar: Yosef é o filho predileto de Yaakov, simplesmente porque ele é o filho de Raquel, que era a predileta, era a esposa amada de Yaakov. Mas a Cabala mostra para nós que tudo tem algo por trás muito mais profundo do que isso. Yaakov e Yosef, se a gente olha na árvore da vida, eles estão dentro do eixo central da árvore da vida. Enquanto Yaakov representa Tiferet, esse equilíbrio de Tiferet, Yosef representa esse final da árvore da vida, próximo do nosso mundo físico. Então, enquanto com Yaakov eu encontro o equilíbrio das três colunas dentro de uma consciência superior, quando eu estou pensando em Yosef, eu estou falando de algo muito físico, mas os dois estão dentro de uma mesma consciência, de uma mesma linguagem. Quando Yaakov olhava para Yosef, ele está se vendo representado em Yosef num outro nível, mas ele está se vendo. Os irmãos de Jacó, desculpa, de Yosef, vamos pensar, eles vão ser os líderes das 12 tribos. Nós vamos ter, eles são líderes de tribo, vão ser grandes personalidades, mas eles estão no nível de Malhut, aonde nós estamos. E cada um vai representar uma força energética de cada um dos meses que nós temos no ano. Então, o que acontece? A cada palavra de amor emanada de Yaakov para Yosef, ou de Yosef aos outros, gerou amor entre Yosef e Jacó, recíproco, mas entre os outros que não estavam na mesma frequência, porque vamos lembrar que dentro da Cabala, amor significa similaridade de forma. Eles não estavam falando a mesma língua. Yaakov e Yosef, a mesma língua. Os irmãos estavam na consciência de Malhut, aquela consciência da serpente que foi contaminada pelo egoísmo, pelos ciúmes, que não quer ficar para trás, que quer ter razão, que não quer ficar por baixo, que quer ser superior. Então, quanto mais Yosef falava,
mais ódio os irmãos tinham dele. E a gente vê que essa história se repetiu muitas vezes, porque assim foi com Caim e Abel. Nós vimos com o próprio Jacó, Esaú queria matar Jacó, Esaú queria matar Jacó de raiva, matar o próprio irmão. E a gente hoje fala, bom, mas tudo isso parece absurdo, mas será? Será que a gente não acaba matando também com a nossa consciência, através dos ciúmes, através do egoísmo, através do querer ter razão, tantas pessoas em volta de nós mesmos? Bom, vamos voltar, ligar então os irmãos, as tribos, os signos e o eclipse. Se a gente pensar nessa consciência de Saturno, que é dentro da espiritualidade, dentro dessa mitologia romana, grega, como Cronos, deus do tempo, o grande professor da espiritualidade, no sentido de que ele precisa cuidar para que cada um faça a sua missão, para que não exista perda de tempo, porque o tempo, não existe, existe alguma coisa mais preciosa? O tempo que passou, passou, gente. O tempo é algo incontrolável, de certa forma, porque ninguém consegue ficar preso a ele. E o tempo é finito, uma vez que está aqui no nosso mundo físico. Então, o que o conhecer tudo isso nos faz? Entender que nós temos que praticar a restrição, esse equilíbrio que primeiro Yaakov trouxe na sua consciência, no nível da consciência, em seguida, Yosef, que nós vamos entrar na materialidade já já, não é à toa que a gente entrou em Capricórnio, que traz essa materialidade de forma latente, e entender como conseguir acessar esses milagres sem cair na materialidade. Saturno está aqui para mostrar isso para nós. Porque quando a gente achar que a gente chegou lá e a gente parar de ter essa intenção, essa dedicação, esse querer, essa persistência dentro desse raciocínio de querer sair fora dessas visões pré-estabelecidas da nossa mente, dessa educação que deseduca nós espiritualmente, só nos educa dentro dos padrões. Se a gente pensar nos padrões helenísticos, é exatamente o que perdura até hoje. O Rav Ashlag falava que para encontrar a paz, que é aquele conceito grande da palavra shalom, não pode existir um ser humano que controla o outro ser humano. O Rav Ashlag é nosso conterrâneo, de certa maneira, do século XX. Ele está trazendo dentro dentro desse nosso diálogo tão século XXI, algo que os sábios já falavam lá na época dos Macabeus. Eu preciso ter respeito. Sem o respeito pelo diferente, eu não encontro a paz. Na base da tirania, eu não encontro a paz. O equilíbrio está justamente aí. E era isso que os Macabeus precisavam. Vamos voltar. E lutaram e venceram e conseguiram. Voltando para Yosef. Vamos lembrar, então, que ele estava na prisão, já tinha virado líder carcereiro, no sentido de que o carcereiro mor já tinha entregue para ele todas as chaves, e ele que não ficava como escravo, simplesmente exercendo as suas tarefas ipsis literis, o que ele faz? Ele cuida para que
todos aqueles que estão em volta dele, se ele tiver alguma coisa para fazer, ele está se colocando à disposição. E ele vê 2 presos, e ele chega para eles e fala: puxa, mas por que vocês estão assim? E eles contam o sonho. E esses 2 eram pessoas de confiança do faraó, e ali aconteceu uma situação em que estava tendo uma conspiração, eles acabam sendo presos, e aí eles contam o sonho, e Yosef fala para ele: bom, o fato é que daqui a 3 dias você vai ser libertado, e não só vai ser libertado, como você vai ser... oh, meu Deus! Declarado como um grande ministro. E o outro, eu sinto muito, daqui a 3 dias você vai ser enforcado. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando aquele que acabou recebendo essa... oh, meu Deus, estou querendo lembrar a palavra. Essa promoção. Yosef fala para ele: quando você sair daqui, você se lembra de mim. E aí foi um pequeno deslize. Esse pequeno deslize, que naquele momento ele ainda não estava preparado, que ele teve que passar ainda mais 2 anos lá esquecido. Mas a situação vai se reverter. Porque aí o que acontece? Aquela história mais famosa de todas as histórias da Bíblia. O faraó aí tem, isso foi o final da semana passada. Nesta semana, o faraó aí tem aquele sonho. Então, o sonho primeiro: 7 vacas gordas saem do Nilo, e depois saem 7 vacas magras que comem as 7 vacas gordas, mas essas 7 vacas magras, mesmo tendo comido as gordas, permanecem magras. E aí, mandam chamar ele lá na prisão, e Yosef, então, se encontra com o faraó, ele escuta, e ele fala para o faraó: olha, realmente são 7 anos de fartura, abundância, em seguida, 7 anos de falta, de dificuldade, e você sonhou 2 vezes o mesmo sonho, porque já começou. E ele não ficou aí. Ele ainda chega para o faraó e fala para ele: olha, eu tenho uma sugestão para você. A minha sugestão é: escolha um homem da sua confiança para que ele cuide de toda a produção, para que ele recolha de todos esses grãos durante a época da fartura, e ele cuide em armazéns para que, quando chegar o momento da falta, aqui no Egito exista toda a riqueza. E o faraó escuta tudo isso e diz a ele: olha, então, ele tira a sua capa, o seu mastro, o anel, coloca tudo em Yosef e ele fala: todos aqui vão te obedecer. A única pessoa que vai estar acima de você sou eu. Então, veja bem, algumas chaves. De um minuto ao outro, o destino de Yosef mudou completamente. Ele estava esquecido, ele estava na escuridão. E, de repente... Agora, vamos pensar nessa atitude de Yosef? Aquela atitude de trazer sustento e prosperidade, uma prosperidade sem fim. O que é que eu tenho que fazer? Ele já está dizendo para nós. Primeiro, que o milagre é possível. Que eu posso estar no fundo do poço e dali a 1 minuto tudo pode acontecer. Aquilo que eu nem imaginava. Algo que talvez eu imaginasse que era bom,
Mas imagina que ele iria imaginar que ele ia virar quase o faraó. Agora, se ele não estivesse aberto para o outro, porque ele poderia ter a seguinte atitude: olha, gente, eu sou filho de Jacó, fui vendido pelos meus irmãos, quase morto, fui escravo numa casa em que eu fiz tudo de bom, enriqueci meu amo, que era o Potifar. Fiz ele ficar muito rico, nunca peguei nada dele, nunca pedi que ele me desse nada. E aí, a esposa dele, que era uma mulher linda, diga-se de passagem, ela se apaixonou por mim. Eu me senti super atraído por ela, mas eu sempre me controlei. Eu nunca me deixei levar. Um dia ela tentou me seduzir, eu quase caí, mas eu me segurei. Aí ela me acusou que eu a violei. Injustamente eu fui para a cadeia. Fiquei quantos anos aqui na cadeia? Então, veja bem, vejam as coisas que, quando a gente para pensar dentro dessa nossa lógica, a gente fala, gente, putz, gente, isso é uma big de uma injustiça, né? Coitado desse Yosef. Pelo amor de Deus, o cara passar por tudo isso. Dentro da própria família dele, todos os irmãos queriam dar cabo nele. Coitado do pai. O que mais pode acontecer? Ele vai para a prisão. Mas ele, mesmo escravo, como é que ele se comportava na casa de Potifar? Ele trabalhava para o Potifar crescer. Ele não reclamava. Como ele trabalhava na cadeia? Ele estava ali perguntando para aqueles que estavam presos: ai, tá tudo bem, puxa, por que você não está bem hoje? Ah, ele queria trazer uma mensagem de estímulo para aqueles que estavam em volta dele. Ele não estava reclamando. Ele não estava se considerando coitado. Ele estava fazendo o tempo todo restrição. Coisa que talvez lá atrás, quando ele ainda era jovem, ele estava se comunicando com tanto amor com o pai, mas talvez naquele momento, aos ouvidos dos outros irmãos, aquilo não estava soando como amor. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente entende que a gente tem que tomar conta da nossa boca. No fim, nós vamos ver que exatamente aquilo que ele falou vai ser verdade. Porque na próxima semana nós vamos entender que essa fome vai acontecer. E o que vai fazer Yosef? Ao invés de Yosef não é? Se a gente pensa aqui, porque nós também temos aquela consciência do bonzinho, né? Em vez de ele ser o bonzinho, ele realmente foi negociar com todos os povos. E o que ele fez com isso? Porque as pessoas ou compravam os grãos do Egito ou morriam de fome. E aí ele foi negociando terras, 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 terras. E ele fez do Egito não só a terra mais próspera e rica, como um império gigantesco. Até que os próprios irmãos tiveram que ir lá. Só que quando os irmãos chegaram lá, eles olharam para Yosef e não viram Yosef com aquela cara de quando ele era um bebê, né? Porque quanta coisa ele passou. Mas Yosef reconheceu os irmãos. E ele aí vai fazer uma situação para tentar ver se os irmãos realmente tinham mudado ou se eles iam colocar Benjamim, que foi o filho mais novo, e seu seu irmão da mesma mãe e do mesmo pai, em perigo. Então, mas isso nós vamos estar falando. Ele fala: olha, vocês vão, mas vão deixar o Benjamim aqui comigo. Pensando que talvez eles fossem fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Mas os irmãos
vão passar por essa situação, e Yosef, mesmo depois de tudo isso, também nós vamos ver na semana, mas eu já estou adiantando, porque todo mundo já conhece essa história, mas é interessante a gente fazer as chaves. Ele vai perdoá-lo 100%. Por que que ele vai perdoá-lo 100%? Porque ele vai dizer exatamente isso. Vocês podem ter tido uma má intenção. Vocês podem ter deixado a sua má inclinação ser mais forte que vocês e querer me dominar. Mas a verdade é, o Criador só tem boas intenções. Não faz parte dele uma má intenção. Se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram, eu jamais estaria aqui agora fazendo o que eu estou fazendo. Então, vamos entender que nós temos que ter atenção em todos os momentos, em todas aquelas oportunidades bobas que aparecem do nosso lado, que naquele momento parecem ser absolutamente sem importância. Aquela pessoa que às vezes do seu lado pede uma atenção de 1 minuto, um sorriso de 1 segundo, uma ajuda, uma doação de si, a presença, mas que, pensando no receber, é necessária, porque a gente não sabe do contexto de amanhã. Para eu contextualizar tudo isso que foi falado, junto com este primeiro dia de Capricórnio, que nós ainda estamos, Capricórnio que tem essas duas letras, Ain e Bet. Eu tenho aqui, de novo, a presença do Saturno, que eu já falei sobre ele. Ele é o professor. Ele não exige de mim aquilo que eu injustamente não mereço. Ele está trabalhando a meu favor, mesmo que pareça que ele está me dando uma paulada. Por quê? O assunto do eclipse é exatamente esse. Por que que existe a pressão? Porque eu preciso da pressão para eu me chacoalhar e a minha mente, a minha lógica física despertar através da dor e falar, gente, eu preciso mudar alguma coisa, porque não está dando, eu não estou aguentando, não estou aguentando o que eu estou sentindo dentro de mim. E as pessoas não param para pensar isso. Quem está aqui toda semana vai receber essa pressão da falta da Shekhinah, do eclipse, da conjunção XYZ, e ela está preparada para encarar tudo isso. Não vai ser o assunto da vida dela, porque ela já está vivendo esse assunto 30 dias do mês. Agora, aquela pessoa que não tem consciência de absolutamente nada do que está acontecendo, essa realmente está dentro do liquidificador, coitada, em 1000 pedaços, sendo triturada. Aliás, eu não sei nem se é liquidificador ou se não é máquina de moer carne. Porque... Ai, meu Deus, é uma tragédia de qualquer jeito. E aí, vamos entender aqui a chave. Por que é que eu tenho essa letra Ain? Primeiro, olha que beleza, né? Olha a forma da letra Ain. Por que que eu tenho essa letra Ain? Que quer dizer visão. Porque eu vou ter muito sucesso nesse mês se eu tiver essa visão espiritual que vai além da materialidade, essa visão e essa certeza, o Macabeu venceu. Yosef venceu. Eles não aparecem aqui à toa. É o mesmo período, um a 3.300 anos, o outro a 2.300 anos atrás.
Mas nós temos aqui uma marca para mostrar para a gente que nós não estamos sozinhos e que a gente pode despertar. Aqueles irmãos que parecem, né, pessoas assim terríveis por estarem querendo matar o próprio irmão. A gente não vai levar essas histórias dentro desse raciocínio tão pobre. Cada um deles nos representam. Aqueles irmãos representam a força dessas constelações dentro de cada um de nós. E essas pessoas, tanto os macabeus, quanto Iosef, quanto Iacov, eles foram vitoriosos. Da mesma forma que nós podemos ser. De que forma? Estando presente para o outro. Porque durante esse mês, vai ter uma voz dentro de mim que vai ficar o tempo todo falando, não vale a pena. Para que você vai fazer isso? Ah, deixa para depois. Ou eu, talvez. Isso, trabalha bastante. Trabalha. Não precisa olhar o resto. Façam a sua avaliação. Quanto mais sinceros vocês forem com vocês mesmos, mais sucesso vocês vão ter no final desse mês. Nós vamos ter, durante esse período, quantos sinais da vitória da luz? Hanukkah. Natal. O Natal não está aqui agora, à toa. E nós vamos começar um ano novo. Tudo bem que dentro do olhar da Cabala, não é o início do ano. Estamos falando de algo dentro do calendário gregoriano. Mas vamos entender que um planeta inteiro está vibrando dentro de uma inteligência, de que agora eu entro no momento da renovação. Quantas pessoas, milhões, bilhões, sei lá, quantas pessoas estão ao redor do planeta dentro dessa consciência, renovação. Eu quero mudar. Só que assim, o que acontece? Nós temos uma grande parte que está completamente perdido. Mas nós temos uma grande parte que está no querer alinhado. Então, se a gente está no querer alinhado, que a gente possa ter essa força e canalizar essa força que vai trazer aqueles que estão perdidos, da mesma forma que Iosef se colocou à disposição para quem estava ao redor dele. Estar presente para o outro, ser independente, não ficar esperando as coisas acontecerem. Usar da autonomia. Mas qual era a consciência dele? A consciência da restrição. Ele conseguiu estabelecer o equilíbrio. Ele foi além do bonzinho, do malzinho. É isso que a gente tem que fazer. Ele estava sempre indo além da obrigação, tentando fazer o melhor que ele podia fazer. É o que a gente tem que fazer. Agora, quando o nosso trabalho, seja o trabalho de uma profissão XYZ, seja um trabalho de estar dentro da liderança de uma família, como marido, como mulher, como o que quer que seja. Quando nós temos tudo isso alinhado a um propósito, fica tudo muito mais fácil. Fica muito mais tranquilo. A gente sofre muito menos. Então, a principal mensagem dessa semana é conectar com essa frequência que vai além do físico. Que eu tenha essa visão, que esse mês já está dizendo para mim que a bênção eu só tenho quando eu enxergo
a verdade, que é essa que toda semana nós estamos cultivando para colher o fruto do milagre. Porque nós temos milagres acontecendo conosco a todo momento, agora mesmo. O milagre de poder falar, o milagre de estar juntos através da tecnologia, o milagre de enxergar, de respirar, de ter um abrigo, de ter água, luz, tantos milagres que a gente muito que passam e a gente nem vê. Mas nós ainda queremos outros muito maiores. O milagre de Yosef foi além de todas as expectativas. E nós estamos plantando essa semente hoje nesse Rosh Chodesh. Ir além das nossas expectativas, porque o nosso Criador preparou para nós muito mais do que a nossa consciência consegue alcançar. Quanto mais próximos estivermos dele, mais próximos e mais fácil vai ser para atingir tudo isso.